Vou falar para os irmãos levantar a mão. Quem decidiu entregar sua vida a Jesus? Os irmãos, deixar a mão levantada, a Estherzinha também, né? Então tá bom. Isaac, tá jóia. Amém. Muito importante. E a gente, irmãos, tomou essa decisão em algum momento da vida, às vezes até sem muito conhecimento do que isso ia significar para nós. Mas hoje eu quero refletir com os irmãos qual foi o significado de aceitar a Jesus, de levantar a mão e dizer: eu decidi entregar minha vida a Jesus para alguém, que as Escrituras relatam. Então eu vou pedir para os irmãos abrirem a sua Bíblia aí no livro de Lucas. Lucas capítulo 1, Evangelho de Lucas, bem no começo do Novo Testamento, capítulo 1. E nós vamos ler alguns versículos aí, do 26 ao 38. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada e o Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar, e admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado o Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazer o rei como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo, Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos, no entanto agora ela está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Amém? Os irmãos podem sentar. Irmãos, quero refletir hoje com os irmãos, nessa mensagem, quem aceita Jesus, sobre a primeira pessoa que aceitou Jesus. A primeira pessoa que aceitou Jesus na vida dela foi Maria. E nós lemos aqui o anjo anunciando para ela o nascimento de Jesus, o que iria acontecer. E o irmão percebe aqui na leitura que ele está falando de coisas futuras para ela. E ela tinha que aceitar. Ela não foi forçada a receber a Cristo. Ela não foi forçada, teve a sua vontade desmerecida, teve a sua vontade valorizada. Pelo contrário, o anjo chegou e falou para ela: olha, o Senhor está feliz com você, e você vai engravidar, e vai ter um filho, e vai colocar o nome dele Jesus. E ela falou: olha, mas não tem jeito, porque eu não sou casada. Ele falou: não, mas o Espírito do Senhor vai te envolver, e o menino será filho do Altíssimo. Nada tinha acontecido ainda. Faltava ela levantar a mão e dizer: eu aceito Jesus. O anjo procurou Maria e perguntou para ela: você aceita Jesus? Maria respondeu que sim. No último versículo lá que a gente leu, ela disse: olha, então se é desse jeito, eu sou uma serva de Deus,
que aconteça comigo o que o senhor acabou de dizer, está tudo bem. Eu sou uma serva de Deus, eu estou a serviço de Deus, eu estou aqui para cumprir em mim a vontade de Deus, como depois ela diz no cântico adiante, que a vontade de Deus se cumpra em mim, e se cumpra na minha vida a palavra de Deus, a vontade de Deus. E naquele momento, naquela decisão que ela tomou, ela estava dizendo: eu aceito a Jesus, aceito Jesus na minha vida. E aí Jesus passou a fazer parte da vida dela, ela ficou grávida, ela teve um filho, e ela sabia que aquele filho era filho de Deus, era para ser criado para o serviço de Deus, que aquele filho era plano de Deus, e que ela estava ali para cumprir o plano de Deus. Então a gente pouco ouve falar de Maria nos círculos protestantes, porque as pessoas têm ali aquele temor de exaltar a figura de Maria e com isso dar razão àqueles que têm ela como santa, como intercessora do céu, que a gente sabe que não é, como alguém que pode atender pedidos, e a gente sabe que Maria, como Paulo, como Pedro, como os apóstolos, como todos os santos do passado, como Abraão, Isaac e Jacó, ela também morreu. Ela não está viva para atender pedidos, não está viva para interceder pelos que vivem. Mas isso não tira o mérito da vida que ela viveu. E do mesmo jeito que a gente exalta o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo foi um grande homem do Evangelho, o apóstolo Paulo, o profeta Daniel, teve visões e foi jogado na cova dos leões, e a gente exalta a fé que eles tiveram, mas pouco a gente ouve falar dessa mãe, Maria, que foi a primeira pessoa que levantou a mão para o anjo e falou: eu aceito Jesus. E houve, irmãos, a partir dali, um desdobramento dessa decisão. Quando ela disse eu aceito Jesus, começou uma série de eventos na vida dela que não foram dos melhores. Quando Maria falou eu aceito a Jesus e eu quero que se cumpra em mim a vontade de Deus, irmãos, ela estava disposta a servir a Deus, mesmo que isso representasse um risco à sua reputação, a pessoa que ela era, que a sociedade tinha dela. Alguns estudiosos dizem que ela devia ter no máximo 17 anos nessa época, era uma moça, era uma adolescente. E Maria decidiu entregar-se totalmente e dizer: olha, cumpra-se a vontade de Deus na minha vida. E aí, irmãos, começaram os eventos, porque veja, ela sendo apenas noiva e não casada, se ela aparecesse grávida, o marido podia recusar, falar: não, o noivo, podia dizer: olha, ela está aqui noiva e agora apareceu grávida, é de outro, eu não quero ficar aqui não. E se ele denunciasse isso, dizendo: olha, essa moça que está noiva, minha noiva aqui, ela apareceu grávida e não sou eu, estou acusando ela de ter quebrado o voto de casamento que nós fizemos, ela podia ser apedrejada, ela podia morrer. Mas não foi isso que aconteceu. José pensou: não, eu não vou difamar ela, não vou fazer com que ela seja morta, eu vou só fugir. Passou pela cabeça de José: eu vou sumir, aí a culpa fica para mim, eu fico como aquele que engravidou a moça e fugiu, aí eu desapareço aí, mas ela fica como inocente aqui.
Aí ele teve um sonho para não fazer isso também. Como o anjo apareceu para ela, apareceu para ele, falou: olha, fica tranquilo, isso aí é obra de Deus. E esse casal, irmão, ficou então com essa criança que eles tiveram, com esse problema, com essa dificuldade para lidar. José teve que assumir que ela ficou grávida antes da hora, tiveram que casar meio às pressas, tiveram que consertar a situação, porque aceitou Jesus. A primeira coisa que aconteceu foram problemas quando aceitou Jesus. Quando ela se decidiu, não, eu sou uma serva do Senhor que cumpre em mim a vontade do Senhor, a primeira coisa que aconteceu foi problema para resolver. Foi dificuldade com José. Foi problema na sociedade, foi aparecer no meio do povo como sendo uma moça que engravidou fora da hora. As primeiras situações foram essas. Aí Deus abençoou que correu tudo bem, veio a gravidez. Quando foi nascer a criança, teve problema, porque no momento do nascimento teve um censo lá no país, eles tiveram que viajar, e chegando lá não tinha onde dormir, e ela com dores de parto, e o neném teve que nascer numa manjedoura. Agora os irmãos vejam bem, Maria, o anjo apareceu para ela e falou: o menino que você vai ter vai ser um homem poderoso e vai herdar o reino de Davi, o reino dele nunca se acabará. E aí ela teve o neném no meio de uma estrebaria, no meio do jumentinho, do boi, do cavalo que estava ali. Essa estrebaria era o lugar dos animais dormirem à noite, época de frio, principalmente no inverno, tinha que preservar os animais. Você não podia deixar os bois no pasto, porque aí cai a neve e eles morrem. Tinha que ter um lugar para pôr. Esse lugar era o lugar que Jesus nasceu. O lugar, hoje nós chamaríamos de curral, de algum lugar para pôr os animais. Então, irmãos, essa promessa veio do anjo e depois ela ficou com os problemas, com as dificuldades, com a gravidez, com o nascimento fora de hora, fora de casa, num lugar inadequado. Depois, irmãos, desse parto, dessa dificuldade que eles tiveram, veio a ordem do rei Herodes de matar todas as crianças e eles tiveram que fugir para o Egito. Por ela ter aceitado Jesus, eles tiveram que subir num jumentinho, algum animal, e foram para o Egito, mudaram de país. Porque ela aceitou Jesus, ela e o marido dela, e José também, falou: não, tudo bem, que o plano de Deus se cumpra na nossa vida, que esse menino que nós vamos criar para Deus, pode ser nós, podia ser qualquer casal, mas vai ser a gente, então tá bom. Nós vamos cuidar desse menino então, para Deus. Não é o nosso menino, é o menino de Deus, que nós estamos cuidando, é o futuro rei. Então, irmãos, imagina se entregasse o futuro rei na sua casa e põe para você cuidar. Você imagina o cuidado que você teria? O futuro rei está sendo criado por você. Se você falhar, se você deixar ele brincar com fogo, se você deixar ele cair no poço, se você não cuidar dessa criança, você vai ser culpado de ter cuidado errado do rei. E o rei morreu por sua culpa. Aí Maria aceitou essa missão. Pode ser aqui em casa, vamos criar esse menino. José também. Só que aí, irmãos, veio a perseguição, eles tiveram que fugir para o Egito. Ela levantou a mão para o anjo e falou: eu aceito Jesus na minha vida, na minha família, mas agora, irmão, teve que ficar grávida e passar vergonha, teve que fazer um parto em um local inadequado, teve que fugir para o Egito, teve que esconder o menino, teve que se cuidar, porque senão as coisas se complicavam para eles. Tudo difícil, irmão. A partir da decisão que ela levantou a mão, eu vou servir ao Senhor. Se cumpra em mim o plano do Senhor, eu aceito Jesus na minha vida. E aí, irmãos, essa situação e
essa dificuldade dela em lidar com essa promessa de que era um rei, mas era um menino que ela tinha que cuidar, só aumentou. Aí você fala, mas quando Jesus cresceu, passou tudo, porque aí ele virou um homem, né? E fazia milagres, ela ficou feliz e tal. Não, irmãos. Certamente Jesus era um menino que não se encaixava. Vocês acham que Jesus era do grupo dos bagunceiros, do fundo da sala? Jesus era do grupo que roubava a goiaba do vizinho? Né? Jesus certamente, irmão, não se encaixava. Ele não era boa companhia com os colegas que queria fazer bagunça, que queria fazer coisa errada. Ele certamente, quando virou um rapazinho, ele não se encaixava. Quando ele se tornou um moço, já um jovem adulto, irmão, ele não se encaixava, ele não era do padrão, ele não seguia os padrões. Ele não se integrava, ele não fazia parte, ele não era da turma. Irmãos, Maria não teve o gosto de ver o filho casar. Ela teve que abrir mão desse sonho. Como ela aceitou Jesus e aceitou cumprir o plano de Deus na vida dela, ela teve que abrir mão desse sonho. Talvez não, toda mãe sonha em ver o casamento do filho. Maria não teve essa satisfação. Talvez ela falou, por que meu filho não arruma uma namorada? Né? Talvez tentaram arrumar uma namorada para ele. Maria não teve o sonho realizado de ver o filho próspero. O filho se dar bem na vida, enriquecer, ser bom de negócio. Certamente Jesus não demonstrou muita habilidade para fazer negócio, comprar e vender e tal. Não era o perfil dele. E Maria não teve essa satisfação, irmão, de ver o filho integrado, o filho que dá certinho com todo mundo. Aí ela foram na festa em Jerusalém, hora de vir embora, o menino sumiu, quando viu, estava lá no meio dos doutores. Pode ser que tenha nutrido uma expectativa, nossa, então ele vai virar um grande rabino, um homem que vai entender a lei, ele sabe muito, ele é fera. Mas aí ele não se encaixava junto com os rabinos, com os doutores da lei, porque ele discutia a lei com eles para apontar os erros que eles praticavam. Jesus também não podia ser da turma dos rabinos, dos líderes religiosos, porque lá também ele não se encaixava. Nem nos da bagunça e nem nos da igreja, não encaixava em lugar nenhum. Porque ele tinha uma visão nova, ele tinha um trabalho a ser feito, e a família não sabia o que fazer com ele. O que faz com Jesus? E no meio do caminho, José morreu. É consenso entre os estudiosos que José é falecido em dado momento do relato dos evangelhos. José não está mais, porque a Bíblia cita a mãe e os irmãos de Jesus, mas não cita o pai. Numa passagem, as pessoas dizem, mas quem é esse Jesus? Ele não é o carpinteiro, filho de Maria? E certamente esse texto indica que ele não era mais o aprendiz de carpinteiro. Ele agora era o carpinteiro, ele tinha ocupado o lugar do pai dele. Então, irmãos, Maria, que tinha um filho meio desajustado, um filho meio que não se encaixava nos modelos, que não casou, que não prosperou, ela também ficou viúva. E aí ela tinha a ajuda de José para criar Jesus e deixou de ter. Aí não tinha mais. E aí, irmãos, esse foi o resultado dessa mãe que um dia levantou a mão e falou, eu aceito Jesus. Eu aceito Jesus. E talvez mais grave do que tudo isso que nós estamos relatando aqui, irmãos, foi o momento em que ela viu o menininho dela, que ela criou, que ela orou por ele, que ela ensinou a orar, que ela ensinou a falar, que ela ensinou a andar. O dia que ela viu o menininho dela, que ela pedia a Deus para ele arrumar uma namorada, para ele sair bem na vida, para ele se acertar com os líderes religiosos, porque ela estava triste dele não se encaixar na religião daquele tempo. Aí um dia, irmãos, ela viu esse menino ser condenado à morte. Irmãos, a mãe de um ladrão
de um bandido, de um assassino, ela chora e sofre porque o filho foi condenado à prisão, à morte, o que quer que seja. E a mãe de Jesus, irmão? Será que ela sentiu muito a perda do filho? Entende? Ela aceitou esse encargo, irmãos, essa responsabilidade. Não, Deus, pode deixar que eu crio ele para o Senhor. Aí veio uma porção de situações que ela não conseguia entender, irmãos. O dia que Jesus estava lá na cruz e tiraram ele da cruz e ela foi lá e diz a história, né, que não a Bíblia, que envolveu ele naquele manto chamado Santo Sudário, aquela coisa toda que a gente tem, né, que foi feito. Irmãos, ela estava ao pé da cruz. Você lê no Evangelho ali, ela acompanhou toda a crucificação, ela ficou lá em volta. Ela tinha um filho sendo executado. Ela ficou lá, em volta, até sepultar ele, ela não saiu de lá. Era o filho dela, que estava lá na cruz. Aí, irmãos, esse foi o resultado, a consequência, o desdobramento dela levantar a mão e falar: eu aceito Jesus. E um monte de coisa, irmão, que ela não entendia. Então veja, o anjo falou para ela assim: Maria, esse menino aí vai ser grande, ele vai ser rei, e o reino dele nunca terá fim. Lucas 1. Aí ele estava morto, nos braços dela. Como que ficou a cabeça de Maria? Cadê o reino dele que não ia ter fim? Cadê a promessa do anjo? O anjo veio aqui me visitar, me falar que esse menino ia ser grande, poderoso, rei. Agora ele está morto aqui no meio dos ladrões. Como que você entende isso aí? Aí Maria não perdeu a fé, foi feito o sepultamento, e depois, quando a gente encontra os apóstolos em dúvida, o que faz, o que não faz, Maria estava lá com eles. Ela não desanimou da fé, ela não falou: isso aqui era tudo mentira, aquele anjo foi alucinação, essas promessas nunca vão se cumprir. Não. Ela estava lá sem entender nada. Deus, não sei o que o Senhor está fazendo aí, mas aqui está a tua serva, que se cumpre em mim, o Senhor falou. Eu não entendi nada. Consegui entender isso aqui. Esse menino que era para ser o rei, era para ser grande, que fez tantos milagres. Ela que pediu para ele transformar água em vinho aquele dia no casamento. Meu filho está tendo um problema aqui. Resolve para nós, vê o que você pode fazer. Aí ele foi lá, transformou água em vinho, salvou a festa. O casal que estava casando ali ia ficar muito constrangido se acabasse a comida. Está todo mundo festando e acabou a comida, acabou a bebida. Ia ficar muito chato. Jesus salvou eles daquela vergonha. Mas e a vergonha da Maria de aparecer grávida? E a vergonha da Maria de ter um filho na cruz? Ninguém salvou ela dessa vergonha. Ela ergueu a mão para o anjo: eu aceito a Jesus. E for essa sucessão de acontecimentos na vida dela, irmãos. Uma gravidez difícil de explicar, um parto na estrebaria, a fuga para o Egito, uma vida complicada, um filho que não se encaixava na sociedade e que depois é condenado à morte. Esse aí, irmão, foi a vida da Maria. Foi a consequência da decisão que ela tomou. Mas ela permaneceu firme. A Bíblia diz que ela guardava essas coisas no coração, ela não murmurava, ela não em nenhum momento fez uma maledicência, reclamou de Deus. Ela falou: cumpra em mim aquilo que o Senhor disse. Eu sou serva do Senhor, pode cumprir em mim. Eu estou aqui para servir, para fazer a tua vontade. Mesmo que a tua vontade eu não entenda,
mesmo que a tua vontade me faça passar vergonha, mesmo que a tua vontade me deixe totalmente sem chão, na hora que eu perder esse menino, mesmo que a tua vontade eu não consiga compreender o que o Senhor está fazendo, mas eu sei que o que o Senhor está fazendo é o melhor, é o certo, e eu entrego tudo nas tuas mãos. Agora hoje, irmãos, a gente levanta a mão, entrega a vida para Jesus e fala é o seguinte, Senhor, eu quero isso. E se o Senhor não der, eu vou te abandonar. E aí, não parece que a gente aceitou a vontade de Deus ser realizada na nossa vida e estou entregando a minha vida para Deus cumprir um propósito por meio dela. A gente está, e não parece que a gente tem um Deus santo e onisciente, que sabe tudo, que controla tudo e que tem tudo nas suas mãos no céu. A gente tem que dizer para Ele o que Ele tem que fazer. Parece que é um Deus que não está sabendo muita coisa, porque a gente que fala para Ele, ó Senhor, faz isso. A gente é que determina. A gente é que dá as ordens para Deus seguir. E quando vem uma luta ou uma coisa que você não entende, aí a gente fala, vou abandonar. Onde já se viu Deus fazer isso comigo? Como que um Deus amoroso me deixa tomar prejuízo no negócio? Como que um Deus amoroso me deixa ter um problema de saúde? Como que um Deus amoroso me deixa ter um problema nos meus relacionamentos? Como que um Deus amoroso me dá um filho rebelde? Como que um Deus amoroso me dá uns pais que ficam pegando no meu pé? A gente fica questionando Deus sobre o que acontece na nossa vida, irmãos, quando a gente tinha que entregar a nossa vida para Deus fazer o que Ele quisesse fazer, porque o plano dele, irmãos, o plano de Deus com Jesus era salvar toda a humanidade, mas precisava de um casal para criar essa criança. E Maria e José se ofereceram. Agora, hoje, talvez Deus precise de um casal para criar esses filhos que a gente tem em casa. Mas a gente cansa, a gente se enche dessa tarefa. Ah, Senhor, esse negócio de ficar sem dormir de noite, não aguento mais. Ixi, ainda tem que ajoelhar e fazer oração com ele, não aguento mais. Nossa, eu dormi e foi por cima dele, antes dele, né? Não aguento mais. Ah, tem que ensinar a palavra, não, é muito. Agora, irmãos, qual que era a visão de Maria? Não, mesmo que eu estiver cansado, mas esse aqui é o Filho de Deus, é alguém que eu tenho que dar uma educação primorosa. Irmãos, os pobres naquela época não sabiam ler. Certamente Maria e José se desdobraram para dar uma educação para Jesus. Ele saber ler, ele levantar na sinagoga e ler o versículo de Isaías, ele aprendeu a ler. Alguém, talvez eles tiveram privações lá, deixou de comprar uma coisa ou outra, deixou de trocar de carro, deixou de ir no shopping, alguma coisa eles fizeram para Jesus aprender a ler. Porque não era comum uma família simples, humilde como a deles, ter um filho que soubesse ler. Eles certamente pagaram por esse serviço, se esforçaram, arrumaram um jeito para ele se educar. Agora, irmãos, confiado a nós estão crianças para a gente cuidar. E se a gente tiver a visão de Maria e de José, se a gente pensar, esse filho não é meu, porque quando a gente fala, entrega a minha vida para Jesus, eu entrego toda a minha vida, o meu trabalho, a minha família para Jesus, você entrega, mas acontece que daqui a pouco a gente fala, Senhor, isso aqui é meu, e eu quero que o Senhor me ajude a criar aqui, a resolver. A gente inverte o negócio. José e Maria falavam, não, peraí, nós vamos abrir mão de coisas para nós, para criar um menino, porque o menino é filho de Deus, é o rei que está aqui, é o príncipe que está aqui na nossa casa,
vida o melhor possível. Essa é uma tarefa que nos foi confiada. Irmãos, que exemplo dessa mulher, irmãos. Que exemplo dessa mulher. Repito, não se tornou a nossa intercessora no céu. A Bíblia diz em Hebreus 11 que todos os santos do passado morreram e entre nós está a sua sepultura. Jesus é o único que subiu ao céu e pode interceder por nós. Mas que mulher fantástica essa Maria, a quem Deus confiou a missão de criar um filho, de criar uma criança. Não é tarefa simples, não é tarefa fácil, e ela será facilitada quando a gente olhar para essa criança, irmão, que a gente tem em casa, e dizer: eu vou criar essa criança para o Senhor. Porque um dia, irmão, que ele der uma birra, você fala assim: ah, quer saber, deixa esse menino fazendo birra mesmo, tá bom demais, eu estou cansado, eu vou dormir, deixa ele birrando aí. Mas se você pensar: mas esse menino eu estou criando para o Senhor, essa menina eu estou criando para o Senhor, você vai lá e fala: ó, minha filha, isso não é assim, não se faz. Você vai lá e fala para o seu filho: isso não é assim, não se faz, porque não é por minha causa, que se fosse por mim eu não ia arrumar rolo com você, eu não ia me dispor com você, eu não ia levantar para questionar você, eu ia dormir e deixar você à vontade, mas como eu estou te criando para o Senhor, eu vou te corrigir. E se você colocar essa perspectiva no seu casamento, se você falar: olha, hoje eu estou cansado, você quer saber, toca a sua vida para lá, e vai você para cá, vamos para o sofá, outro vai para a cama, não. Agora, se a gente pensar que esse casamento é para a honra e glória do Senhor, que estarmos juntos é plano de Deus para a nossa vida, aí você vai falar: não, mas aí, para Deus, eu por mim, eu deixava esse troço piorar, eu ia embora. Mas, para a honra de Deus, eu vou lá me acertar. Muda a perspectiva. Aí o apóstolo fala: olha, aquele que trabalha, não pense que trabalha para o patrão. Faça tudo o seu trabalho como se fosse para o Senhor. Vocês já viram esse versículo? Se você estiver lá no teu serviço, irmão, você vai falar assim: olha, deu o horário, eu estou indo embora. Abraço. Vou ficar puxando o saco do patrão? Agora, se você pensar que é para o Senhor, você fala: não, para Deus eu podia guardar essas ferramentas aqui antes de ir embora. Daniel fala: para a igreja sacerdócio de Cristo. Para o Senhor. Para o Senhor. Agora, se for para você, o meu padrão pode ser muito baixo. Eu não estou nem aí, se o patrão mandar embora, não é dele. Que fala para o patrão tratar também o servo como se fosse irmão na fé, o funcionário. Aí a esposa tratar o marido como se fosse prestar um serviço ao Senhor, o marido tratar a esposa como Cristo amou a igreja, prestando um serviço ao Senhor. Se a gente tirar essa perspectiva de que é para mim, são coisas para mim, é a minha vida, aí a gente começa a viver a vida de Deus, e aí a perspectiva muda e o nosso padrão eleva. Você não vai se contentar com qualquer coisa. Você não vai se contentar de qualquer jeito. Você não vai achar que de qualquer jeito está bom. Você vai começar a achar que precisa ser do melhor jeito, da melhor maneira, porque é para Deus, não é para você. E aí você vê o apóstolo Paulo dizendo: olha, não mais vivo eu. O que ele queria dizer, irmão? Se fosse pela vontade do apóstolo Paulo, ele continuava sendo rabino, ele continuava tocando a vida dele lá onde estava tudo direitinho funcionando. Se fosse pela vontade dele, ele continuava onde ele estava, onde ele era respeitado, onde ele recebia cargas para perseguir, matar e fazer o que ele quisesse das pessoas. Não, ele escolheu inverter a posição e de perseguidor virou perseguido. Vocês
dele, ele estaria lá fazendo o que ele estava fazendo? Mas um dia ele estava viajando, irmão, para Damasco, e apareceu uma luz bem forte no caminho, e aquele dia ele levantou a mão e falou: eu aceito Jesus. A partir daquele dia, irmão, só veio dificuldade na vida do apóstolo Paulo. Perseguição, chicotada, apedrejamento, expulsão das cidades. Por fim, cortaram a cabeça dele. Só que ele falou: a minha vida não vivo mais eu. Então, irmãos, esse é o X, esse é o problema. Hoje, instalado no meio daqueles que dizem servir a Deus, porque a gente quer servir a Deus, como Maria falou com o anjo: cumpra-se em mim a vontade do Senhor, mas aí logo em seguida a gente fala: mas Senhor, essa gravidez está muito difícil. Senhor, eu aceitei servir, mas aqui nessa estrebaria não, eu quero esse parto lá no Albert Einstein em São Paulo. Senhor, eu não, isso aqui, essa pobreza aqui não, Senhor, eu quero carro, eu quero casa, eu quero os negócios, as coisas no jeito. Aí, irmãos, às vezes a gente não sabe que aquela dificuldade, aquele problema, é justamente o plano de Deus que está vindo ali. Deus não queria Jesus num lar riquíssimo, onde ele fosse colocado em segundo plano, onde ele aprendesse a ser arrogante, era para ele nascer num lar pobre mesmo, aprender a necessidade, a dificuldade, enxergar o problema dos outros. Aquele era o plano de Deus. Aí, irmãos, a gente começa a ver que às vezes um problema que vem na tua vida, aquele é o plano de Deus. Não que Deus quer que você sofra, é que através daquela dificuldade você vai enxergar um aspecto novo da vida. Através daquela dificuldade você firma a sua fé. Irmãos, quantas vezes que Maria deve ter orado? Imagina Jesus no julgamento, de noite, indo lá para o julgamento dele, para Herodes, volta aqui para Pilatos. Imagina se Maria não orou, se ela não foi lá num cantinho: Deus, livra meu menininho desse problema. Livra meu menininho da mão da justiça. Livra esse menino. O Senhor falou que ele ia ser rei. Livra ele. Imagina a cabeça de Maria. E nós, irmãos, hoje não é diferente. Tem muita coisa que Deus está fazendo que a gente não entende, irmão. Ele está fazendo o melhor. Ele está fazendo aquilo que é importante, talvez para um grupo inteiro. Mas a gente, sem entender, a gente não assume a posição de Maria. A gente assume uma posição rebelde, daqueles que abandonaram Jesus. Quando ele deu um discurso duro, eles foram embora. A gente assume outras posições. A gente não assume a posição de Maria. Porque Maria, sem entender, sem saber, ela guardava as coisas no coração e seguia. Seja feita a vontade de Deus na minha vida. E nós, irmãos, às vezes fugimos disso para exigir, para querer que Deus faça. Irmão, não tem loucura maior. Você acredita que tem um Deus do céu, onisciente, que sabe de tudo, mas você fica dando ordem para Ele? Faz sentido isso? Você fica dizendo para Ele o que Ele tem que fazer. Nós temos que estar o tempo inteiro perguntando o que é que Ele quer que a gente faça. Senhor, o que é para eu fazer? E aí eu digo para os irmãos: a sua família é a maior missão que Deus já te deu. Se você tiver outra, tiver na igreja, se for um pregador, uma pessoa que toca, que canta, que dá escolinha das crianças, que faz algum trabalho na igreja, amém, irmão. Mas a tua primeira missão que Deus já deu, a primeira missão de Maria foi: fica grávida e ensina esse menino no caminho que ele tem que andar. Aí essa missão de viver bem em casa, de cuidar bem dos nossos filhos, de orientar eles no caminho que eles têm que andar, irmãos, essa é a missão que Deus já te deu, você não precisa perguntar. Mas você está vivendo o teu casamento para Deus? E você está criando os seus filhos para Deus? Como Maria criou dela? Porque Maria teve sucesso. Jesus foi criado como tinha que ser. A palavra de Deus diz que ele crescia em graça, em conhecimento, sabedoria e era bem visto pelos demais. Maria criou ele com educação formal, com educação do dia. Foi um menino exemplar.
mas ela deixou a obra de Deus, se cumpra em mim o que o Senhor acabou de dizer. E a gente não quer que cumpra nada em nós, irmão. Porque se for para cumprir em nós alguma coisa que causa desconforto, a gente já grita, chora e abandona Deus. Enquanto que Maria viu a vergonha, a pobreza, a desesperança, o não entender o mover de Deus e por fim a morte do menino. Um menino desajustado, que não se encaixava e por fim o filho querido dela morreu. Então, irmãos, essa mãe, que trabalho extraordinário foi dado para ela, que trabalho difícil foi confiado. Mas ela conseguiu fazer o que tinha que fazer, e no final ela estava lá com os apóstolos e seguiu a sua caminhada de fé. E nós, irmãos, hoje precisamos aprender essa lição, irmãos. Não é sobre a nossa pessoa, não é a gente, não somos nós que estamos exigindo coisa para Deus, não é aceitar a Cristo e depois Cristo vem trabalhar na sua vida, nos seus planos, nos seus projetos, com as suas coisas. Mas peraí, irmão, você não é servo? Quer dizer que você entra na empresa e o patrão e os outros empregados vêm tudo contribuir com os seus objetivos, para onde você quer chegar? É desse jeito que funciona? Ou você arruma um emprego e você vai lá e escuta o que é para fazer? Não é assim que chega no emprego, a gente chega lá e pergunta o que é para fazer. Porque quem vai dizer o que é para fazer é o patrão. Não é o servo empregado. E aí, irmãos, a grande questão não é levantar a mão e dizer eu aceito a Jesus. A grande questão é passar o resto da vida perguntando, Senhor, o que é para eu fazer? Senhor, agora nessa situação aqui, o que é para eu fazer, Senhor? Senhor, agora com essas crianças aqui, o que eu tenho que fazer para criar essas crianças para o Evangelho? Senhor, agora nesse casamento, o que eu tenho que fazer? Deus, nesse trabalho, o que eu tenho que fazer? Como dirijo essa empresa? Deus, segundo a tua vontade. Agora virei chefe, eu sou gerente lá do meu trabalho, como que eu coordeno essa equipe? Deus, vai falar com Deus, vai pedir para Deus a direção. Vai perguntar para Deus o que é que Ele quer que você faça, em vez de você fazer a loucura de ir lá dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Você acha que faz sentido? Irmãos, é o resto da vida perguntando, Senhor, o que é para a gente fazer. Irmãos, talvez se fosse pela sua vontade, você não estaria fazendo o que está fazendo, você não estaria no lugar que você está. Se fosse para cumprir o desejo da carne, o desejo do pecado que habita em nós, ninguém estaria aqui hoje nesse sábado. Todos nós estaríamos cuidando da nossa vida, trabalhando, ganhando dinheiro, correndo atrás, ou descansando, dormindo, ou sei lá, comendo, fazendo alguma coisa que seja, que agrade a carne. Mas nós estamos perguntando para Deus, o que é para fazer, Deus? O que é isso? E é essa postura, irmão, que Maria conservou a vida toda. Mas Deus, agora o que eu faço? E ela foi guardando as coisas no coração. E ela, irmãos, está aguardando a volta do Senhor Jesus como todos nós. Mas eu tenho certeza, irmãos, tenho certeza que Jesus vai estar conosco no reino, vai tomar o fruto da vide, como nós vimos lá na palavra de Deus, ele dizendo, olha, a próxima vez que eu tomar vai ser com vocês no reino. Eu tenho certeza que ele tem vai estar com muita saudade, vai dar um abraço apertado em João, em Pedro, né? Vai, Pedro, você era terrível, você me negou na hora lá. Eu tenho certeza que vai ter muita conversa para ele fazer, mas eu garanto para os irmãos que ele vai dar um abraço muito apertado na mãe dele. E quem criou ele, quem ensinou ele a andar, a falar, quem criou os primeiros passos, tenho certeza que ele tem um lugar especial, um carinho especial pela mãe. E isso, irmãos, é para nós hoje, para nós perguntarmos para Deus como que eu tenho que criar esses filhos. E é para nós perguntarmos para Deus, irmão, também. Foi dito na poesia aí que a mãe falou, tudo que a gente fizer não paga metade do que a mãe fez. Estamos falando da mãe de Jesus, mas a nossa mãe também passou muita luta para nos ter, para nos trazer aqui. Irmãos, que possamos reconhecer as nossas mães, que possamos reconhecer
trabalho lindo foi feito pela mãe de Jesus, não para transformar ela num ídolo, mas para dar o crédito devido, porque nós falamos de Paulo, Pedro, de José, por que não falamos de Maria? Agora, irmãos, mais do que admirar Maria, nós precisamos usar o exemplo que ela se colocou a serviço do rei. Ela disse: olha, cumpra em mim a tua palavra. É isso que falta na nossa vida. Falta a gente dizer: Deus, cumpra em mim a tua palavra, pode fazer a obra. O que é? O Senhor está me usando como instrumento para criar essas crianças? Eu sempre falo para os irmãos, às vezes, irmão, toda essa igreja, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, não é sobre nenhum de nós. Talvez é um pequenininho daqui, é um Gabriel pequenininho, que hoje nem está ouvindo a mensagem, está dormindo, que amanhã vai ser um grande pregador da palavra, vai ser um servo de Deus. E nós tudo aqui vamos ser a igrejinha de onde ele saiu. Só isso. Como Maria é só a mãe de Jesus. Para quem achar que é só, ela é só a mãe dele. Né? Mas essa foi a missão que coube a ela. E talvez essa é a missão que cabe a nós, irmão, ficarmos firmes do Evangelho, para o nosso filho dar um grande fruto amanhã, ficarmos firmes do Evangelho, irmão, para salvar alguém que Deus quer alcançar. Porque foi com esse grupo pequeno, de 12, que Jesus alcançou o mundo inteiro com o cristianismo. Com aqueles 12 cabeça dura lá, difícil de mexer, de lidar, mas foi dali que saiu e espalhou o Evangelho no mundo inteiro, irmão. A gente quer, mas não tinha nada de reino, o reino é só depois que Jesus voltar. O que tinha naquele momento era só dureza, pedreira. Mas eles disseram: faça em mim a tua obra, Senhor. Eu aceito, Jesus, nem que seja para passar dificuldade, não tem problema. Mas eu quero cumprir a tua obra na minha vida. É isso. Essa é a pergunta. É isso que nós temos que buscar. Irmãos, a qualquer custo, seja o que for, com bênção, com correria, com dificuldade, com problema, aconteça o que acontecer, irmão, vamos fazer como Maria, levantar a mão e dizer: que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Que o Senhor cumpra o seu plano na minha vida. A minha vida está à disposição. Estou entregando a minha vida. Estou entregando a minha família, a minha esposa, meus filhos. Estou entregando a minha casa. Eu e a minha casa estamos a serviço de Deus. É isso. E se nós pensarmos assim, irmão, nosso trabalho será facilitado e nós vamos conseguir chegar até o final. Como Maria chegou, como Jesus chegou, como os apóstolos chegaram, e como nós esperamos que todos nós também possamos alcançar. Vamos orar?